Fala pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, vocês acreditam que eu não ia nem gravar hoje? Eu não ia nem gravar hoje. Hoje eu, como diz a história, amanheci com preguiça. Preguiça humana, não é espiritual não, tá? E eu não ia gravar. E eu fui dormir. Eu tenho o hábito, graças a Deus, desde que eu cheguei aqui em Goiás, toda tarde eu almoço, meu dia eu almoço, e à tarde eu vou dormir. Aí durmo aí umas 2 horas, por aí, e depois vou fazer minhas caminhadas, vou fazer minhas orações, vou trabalhar. Mas eu fiquei impulsionado pela graça de Deus para conversar com vocês hoje. Eu amanheci sem inspiração, acredita hoje? E aí eu fui, mas sim, sem inspiração, digo, eu não vou fazer palestra hoje não vou evangelizar hoje não. Só que assim, o Espírito Santo, ele é uma coisa interessante. O Espírito Santo, ele age de um jeito que a gente nem imagina. Aí eu tenho 13 cachorros. E quando eu vou dormir, eu digo a eles, ó, eu quero dormir, não quero zoada, tá? Todo mundo se comporta. Aí eu vou, ligo o ar, deito e vou dormir. Aí agora há pouco, eu tenho uma cachorra chamada Teca, uma pitbull. Aí ela chegou na cama e começou batendo assim, no colchão. Aí quando o que foi, Teca? Aí ela querendo sair. Aí eu fui abrir a porta, ela saiu, fazer as necessidades dela. Eu fui, aí os outros que estavam dentro, todo mundo deitado no ar, né? Todo mundo vai dormir de boa, né? Aí, beleza, eu digo agora eu vou sair, vou comprar um pãozinho de queijo. Eu gosto de comprar um pão de queijo toda tarde, vou tomar café. 2 pãozinhos, 3 pãozinhos é suficiente para mim. Saí para comprar o pão de queijo. Mas eu pensei de não fazer nenhum vídeo hoje. Mas eu estava lendo uma mensagem no celular de uma senhora que está muito angustiada. Que essa semana foi a semana da angústia. Todo dia chegava uma mensagem. Ore por mim, por esse motivo. Ore por mim, por esse motivo. Cada um tem seus motivos, né? Cada um tem suas complicações, né? Aí eu, beleza, vamos orar. Mas o que é que o senhor me diz nisso? Que eu digo, não, o que eu tenho para te dizer é que aguenta firme. Nisso, naquilo, aguenta firme. E eu comecei refletindo um pouco da minha caminhada, que ontem eu falava a história de São Simão. São Simão, ele foi excomungado pela igreja, pelos bispos da época, ele foi excomungado pelos padres, pelos diáconos, ele foi excomungado por todo o movimento da igreja. São Simão, ele foi tão atribulado, ele morava no toco, numa árvore, não tinha onde morar, e ele era milionário, hein? E ele morava no toco de uma árvore. E São Simão, tão atribulado que ele estava, que ele tinha pesadelo à noite terrível. Vai lá ver a história dele. Foi preciso Nossa Senhora aparecer a ele e falar para ele se acalmar e pegar o pedacinho do escapulário, o pedacinho de tecido, que era o escapulário, e ele ia até o bispo de Roma, ao Papa, que o Papa ia ajudar ele. E assim ele fez. São Simão foi a história de ontem. E eu fiquei refletindo da história de São Simão, quase parecida com a minha. Eu lembro que eu comecei a minha caminhada em 96. Janeiro de 96, dia 19 de janeiro de 96, eu entrei na minha caminhada. Eu era católico pagão, e eu comecei a minha caminhada em janeiro de 96. E comecei a caminhada, e beleza, eu tinha uns costumes, né, sem vergonha, eu deixei eles, e pensando que a minha vida ia melhorar, e a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu vou só adiantando. Virou de cabeça para baixo. Aí o padre primeiro minha mulher botou eu para fora de casa, disse que não me queria mais. Mandou arrumar uma puta que ela não me queria mais. Ela tinha os motivos dela, né?
Ela tinha os motivos dela, eu já estava evangelizando há mais de 15 anos. Eu cheguei da igreja, quando eu cheguei ela disse isso. Eu sou casado há mais de 40 anos com ela. Sou casado com ela, tá? E eu fui na igreja, trouxe o cara que fez meu casamento. O cara perguntou para ela por que ela estava me botando para fora e não me queria mais. Ela contou os motivos dela. E ele disse para mim assim, se ela não lhe quer mais, o que é que eu posso fazer? Aí era um diácono Tacílio Vieira de França. Aí fomos até o padre, né? Aí eu chego lá nessa mesma hora no padre. Chego nessa mesma hora lá no padre. Aí o padre falou para mim assim, ó, essa sua mulher. Eu tinha vários cargos dentro da igreja, graças a Deus. Eu era do ECC, eu era da evangelização, eu era do conselho de casais, do grupo de oração. Aquele cara bem engajado dentro da igreja. Aí o padre fez assim, se a tua mulher não te quer, a igreja também não te quer, não. Eita merda! Começou uma discussão feia entre eu e o padre, dentro da igreja, a gente se desentendeu ainda, e o diácono acalma a gente. E, resumindo, aí o padre me expulsou da igreja. O padre me expulsou da igreja. Eita, aí beleza, passou os 8 dias, ia até o novenário São Sebastião, o bispo me excomunga da igreja. Disse que não era mais para eu participar do movimento da igreja, porque não era para ninguém me chamar mais para fazer oração, para evangelizar, porque eu era um desobediente, eu era um afastado, eu estava excomungado. E comecei, beleza. Aí, eu estou resumindo, vê, isso aconteceu, eu entrei na igreja em 97, em 2010 aconteceu esse fato, né, Deus, da minha mulher colocar para fora de casa e a igreja me afastar dos meus movimentos. Mas eu continuei evangelizando. Enquanto a igreja mandava eu parar, aí era que eu evangelizava. E aí era que o povo chamava para eu ir evangelizar, e é que eu ia. Aí era que eu ia. Eu quero até dizer o texto para você. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Debaixo do céu e da terra tem tempo para cada coisa. Você acredita nisso? Debaixo do céu e da terra tem tempo para cada coisa. Você hoje pode até estar passando por uma aflição grande, que seja na sua família, que seja no seu casamento, que seja na igreja, aonde você estiver. Mas isso vai passar. Sabia? É só você não dar atenção a isso. E eu aprendi isso com um amigo, um conhecido que eu tinha. Que ele tinha um apelido, e o povo chamava aquele apelido com ele, ele nem ligava. Aí eu perguntava para ele assim, mas nossa, o povo chama esse apelido com tudo, tu nem liga? Ele disse assim, não, é porque se eu der atenção, a moral dele vai aumentando. É só não dar atenção que a moral desse povo não aumenta. Beleza. Isso aí em 2010 houve esse movimento, botaram eu para fora da igreja, bebê lá. No mesmo 2010, eu comecei evangelizando, tal, na minha, né? Aí eu fui morar num quartinho, no cubículo que tinha, tal, na minha, tranquilo, não escandalizei, fiquei quieto no meu canto. O padre dizia que não queria assistir na missa, mas toda noite eu estava lá na porta da igreja assistindo a missa. Eu virei um descarado, um cínico. Você acredita nisso? Você acredita? Beleza. E assim, várias pessoas se revoltaram com essa situação. E eu digo, ó, gente, mas não. Quem sabe isso aí pode ser obra de Deus. Vamos manter a calma. Há várias pessoas que caminharam comigo se revoltaram. E gente, não revolta não, porque isso vai passar. Aí beleza. Nisso aí chegou 2011. Chegou 2011 e eu lá naquele quartinho friinho, dormindo no chão, no lençol, me restou só um lençolzinho. Eu dormi nele, graças a Deus. Aí eu escutei uma mensagem que era para eu vir para Goiás trabalhar. Eu era empresário lá no Nordeste, eu tinha comércio. E era para eu desfazer de tudo lá e vir para cá. Só que lá minha situação financeira estava muito ruim. Nossa, nada que eu fazia eu acertava, acredita? Tudo que eu fazia dava errado. Beleza. Juntei as minhas coisas, disse pra mulher, eu vou para Goiás. Você quer ir mais eu? Eu lembro que fosse agora. Ela fez assim, da minha casa eu não saio. Eu fiz assim, mas você tá dizendo que não sai da sua casa, mas você é minha mulher, e para onde o homem vai, a mulher tem que acompanhar. Ela, não, da minha casa eu não saio, foi aquela contenda, beleza, sem problema. Ela já tinha ido lá onde eu estava dizendo que estava arrependida, que era para eu voltar para casa, que eu estava fazendo pressão. Aí eu já tinha retornado para casa. Ela disse que ia mudar e assim,
Eu não sei o que aconteceu, Deus sabe, né? No céu, quando chegar no céu, eu vou pagar pelo meu erro, ela paga pelo dela, e você paga pelo seu. Tá bom? Mas vamos dar continuidade. É só um testemunho. Isso é só um testemunho para você ver. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Debaixo do céu e da terra tem tempo para cada coisa. Tá bom? Vamos embora. Eu venho pro Goiás. Eu chego aqui no Goiás, saio do Nordeste, venho pro Goiás. Chego aqui no Goiás, passa uma dificuldade. Eu aqui no Goiás, eu dormi no chão. Foi igual lá em Pernambuco. Passei fome, comi mato. Por isso que Bolsonaro dizia que o Nordeste tinha que comer mato. Eu comi mato aqui no Goiás, folha de árvore, para sobreviver. Porque eu vim para cá com a minha carteira assinada, mas minha documentação ficou toda no Nordeste. Ficou toda no Nordeste. E eu vim para cá. Resumindo, vamos a gente encerrar. É rapidinho, isso não vai. Quando você pensar que não, eu encerro. Tá? É só para você entender que nessa vida tudo passa. Tudo passa. Seja na igreja, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho. Vai passar, essa tribulação vai passar. É só você não dar atenção. E se a pessoa não quiser conversar com você, não converse. Se a pessoa quiser conversar com você, converse. Se a pessoa quiser lhe dar atenção, dê atenção a ele. Se a pessoa não quiser, fique na sua. Continue na sua, orando, rezando, que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Porque eu tomei esse intuito também de te falar isso hoje, que eu não ia fazer esse vídeo. Aí beleza, cheguei aqui no Goiás, passei esse momento difícil, de repente a vida mudou, deu aquela volta. E eu comecei, graças a Deus, aqui em Goiás, financeiramente, montei um negócio, deu certo, sabe? Graças a Deus, tá dando certo até hoje. Montei uma empresa, tá dando certo até hoje, graças a Deus, sabe? Aí eu tenho umas obras de ação social que você não interessa, isso não interessa para você. Às vezes as pessoas não sabem, mas eu tenho obra de ação social, eu tinha no Nordeste, e agora eu tenho aqui em Goiás. Sempre vai aparecendo uma oportunidade e eu vou trabalhando com ação social, porque a obra de ação social, como diz o provérbio, apaga muito pecado. Amém? Então vamos dar continuidade. E o que aconteceu? Eu fui melhorando de vida. Aí hoje, graças a Deus, aqui em Goiás, eu ando de caminhoneta nova, de Hilux nova, de moto nova, sabe, para honra e glória do nome de Jesus. Quando eu chego no Nordeste, sempre que eu vou lá, vou com um carro novo, diferente, a coisa mudou, não mudou? A coisa mudou, a vida deu uma viravolta. A vida deu uma viravolta. Graças a Deus, as obras de ação social lá no Nordeste foi muito boa. Comecei pela minha família, graças a Deus, aqui eu continuo com algumas pessoas fazendo a obra, mas vamos em paz, vamos na frente. Você pensa que a perseguição parou? Você pensa que a tribulação parou? Não parou. Ela continua. Só que eu não estou nem aí. Rapaz, se você quiser gostar de mim, tem que ser como eu sou. Se não, você já viu aquela história lasca-se? Moço, homem, vai procurar quem te queira. Rapaz, vai atentar outro, eu não tô nem aí pra você, não. Se você quiser gostar de mim, gosta. Se você não quiser, bota os dois dedos na boca. Você lembra de Didi? O programa Os Trapalhões, ele botava as duas mãos na boca assim, tentava rasgar. Foi a mesma coisa com a parte de baixo, tenta rasgar a boca de baixo. Eu dou esse conselho pra você, dê atenção. Se você ficar dando atenção ao que tá acontecendo, Eclesiastes capítulo 2 diz assim, ó, há tempo de rir, tempo de chorar. Acredita? Há tempo tudo nessa vida, irmão. Então, hoje, graças a Deus, aí para resumir, né? Hoje eu tava na rua, peguei meu carro, fui almoçar. Aí eu encontrei um cara, um conhecido, né? Fez assim, ele tava no meio de um grupo de pessoas e eu só ando só. Eu não ando mais ninguém, eu nasci sozinho, eu não sou gêmeo, eu só ando só. Eu sou conhecido aqui no Goiás como o isolado. Eu sou sozinho, eu ando isolado. Eu não gosto de amizade, porque assim, geralmente as amizades de hoje é para beber, para se prostituir, para essas coisas. E assim, eu sozinho já tá difícil, imagina eu emanado, mal amanado. Aí resumindo a história, encontrei esse conhecido. Aí ele fez assim, eu fiz assim, fulano, eu vou almoçar, bora? Aí ele fez assim, não, rapaz, sei o quê, bora, rapaz, bora almoçar. Ah, porque minhas condições não permitem. Eu digo, então bora que eu pago teu almoço. Tô te convidando, eu pago teu almoço. Aí levei ele para almoçar comigo. Aí a gente foi almoçar. Aí a gente tá almoçando, ele cabeça baixa, aí fez assim, Natal, eu posso te perguntar uma coisa? Aí eu fiz assim, o chefe, fica à vontade.
Fica à vontade. Ele fez assim, cara, eu tava ali junto com os amigos, e tu passou, né? E tu passou e cumprimentou todo mundo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Cumprimentou todo mundo. Aí teve um cara que saltou e fez assim, um riquinho de merda. Ó o riquinho de merda. Aí o outro perguntou assim, mas por que você tá dizendo isso com ele? Aí ele fez assim, não, esse cara não vai esse cara não se junta com ninguém, sabe? Só porque tem uma merdazinha de um carro novo, só porque, sabe, é todo metido, anda pezinho no sapato, todo limpinho, sabe? Não, vê que ele parou e veio aqui, ele só cumprimentou, opa, vê que ele veio aqui. Aí o cara que tava me fazendo a pergunta fez assim, nossa, velho, você acredita que eu fiquei chateado com ele porque ele falou isso, Natal? É porque assim, você com tanta boa vontade cumprimentou todo mundo e só porque você não se uniu ali naquela palestra que estava falando de futebol, de bebida, só que você não chegou ali e você se emanou e você não agradou a ele. Aí eu fui e disse assim, amigo, eu posso falar um negócio pra você? Eu não estou preocupado com o aval de ninguém. Aí é isso que eu quero dizer pra você. Se preocupa com o aval de ninguém, não. Eu tenho certeza que o teu aval vem lá de cima. Tá bom? Se preocupa com o aval dos teus filhos, da tua mulher, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Se preocupa com isso, não. Se preocupa com o aval de Deus. Isso é importante. Tá bom? Então, eu posso orar por você? Pai amado, Pai querido, boa tarde, o Senhor está bem? Eu não ia fazer essa palestra hoje. Mas como o Senhor me impulsionou, espero que essa palestra sirva para alguém que vai ouvir no futuro. Senhor, abra o coração dessas pessoas para ele enxergar que ninguém precisa do aval de ninguém a não ser do teu. Porque e principalmente, Senhor, quem está na igreja, não se preocupar com as pancadas, não se preocupar com as palavras malditas, com as palavras, Senhor, de traição, não se preocupar com as palavras de ofensa. Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, acalma o coração dessas pessoas e não deixe ele desistir da caminhada. Não desista, irmão. Desiste não. Eu vim aqui para o Goiás, fui trabalhar, mas volta e meia evangelizando. Mínimo, porque eu evangelizava todo dia. E agora, de vez em quando, era que eu estava evangelizando. E não parei. E aí agora eu voltei na rede social. E sempre vai ter alguém dizendo alguma coisa. Se quiser gostar de mim, tem que ser como eu sou. Que dinheiro eu não tenho e bonita eu não sou. Deus te abençoe. Fica na paz. Não pare a sua caminhada. Não olhe para trás. Não se deixe abater por nada. Principalmente você que está dentro da igreja. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. São Simão morreu aos 100 anos. Quando ele começou a organizar a vida dele, ele tinha 90 anos. Ô, glória! Os homens e mulheres da igreja estão aí para nos dar exemplo que nessa vida tudo passa. Só o amor de Deus que não passa. Amém? Vou comprar o meu pãozinho para tomar café, tá? Fica na paz. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, benção. Amanhã tem mais.